Coaching da Criatividade, episódio 72. Kanban te ajuda a ser produtivo? Me ajuda muito a ser produtivo, inclusive criativo. Me ajuda com uma coisa que eu aprendi no mundo dos negócios. A ideia do vender primeiro, entregar depois. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas primeiro precisamos entender o que é Kanban. Kanban vem, na verdade, são cartões, né? São a ideia de utilizar cartões com cores diferentes. A Toyota começou com o uso do Kanban, que seria a ideia do que a gente chama de produção puxada. Que a produção puxada é aquela que acontece depois da venda. Aconteceu a venda, aconteceu a demanda e aí se produz. E aí tem prazo, tem uma série de coisas e essa metodologia começou a ajudar o processo produtivo. A ideia do uso dos cartões durante o processo de produção. Hoje a coisa já se modificou bastante e quando eu falo em Kanban, me ajudando no processo produtivo, e eu falo também no processo criativo, eu penso nos meios eletrônicos de Kanban. Kanban, na verdade, é uma maneira de utilizar cartões para que eu possa saber o que eu devo fazer, a quantidade que eu devo fazer, em que momento, e eu vou ser ajudado por isso de alguma forma. E existem vários aplicativos que permitem esse tipo de controle. Eu utilizo um, já falei com vocês aqui, não tenho nenhum benefício por isso. Ainda, se os produtores do Trello resolverem me ajudar em alguma coisa e me trazerem alguma oferta, estou disposto a ouvir. Mas eu uso o Trello, que é uma ferramenta, não é exatamente uma ferramenta de Kanban, mas é uma ferramenta que permite fazer uma organização por meio de quadros e cartões. E essa organização ela me ajuda muito, porque eu trago todo o meu planejamento e o meu controle de planejamento para o meu Trello, para os meus quadros e cartões. E aí tem uma série de coisas associadas a isso. Eu consigo controlar o tempo, associar a minha agenda, associar algumas atividades de comunicação ao Trello, criar um time, fazer com que o time tenha responsabilidades e saiba o que fazer e exatamente quando fazer, e participar inclusive do processo de planejamento e responder ao processo produtivo no andar da jornada, no andar da tarefa a ser realizada. Bom, para quem não conhece, existem vários outros, tá, pessoal? Vários outros aplicativos que fazem mais ou menos a mesma coisa. A minha escolha foi o Trello, me adaptei muito. Eu tenho alguns quadros, inclusive, que hoje são modelo, utilizado por muitas outras pessoas. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho alguns quadros para matriz SWOT, eu criei um quadro para plano de ação, tem várias atividades, o controle da minha empresa, o processo de evangelização, a minha preparação de aulas, a preparação dos podcasts, a organização dos cursos, dos treinamentos. Então, a ideia Kanban eu trouxe para a minha vida, para os dias de hoje, através dessa ferramenta, desse aplicativo super útil, que é o Trello. Acho que vale a pena pelo menos vocês conhecerem. Agora, se procurar Kanban no Google, vocês vão achar várias ferramentas semelhantes que permitem possibilidades de acompanhamento de um processo, de um programa. Falando ainda sobre o Kanban eletrônico veio a ser muito usado pelas empresas de produção de software, então, no mundo inteiro. Então isso se tornou uma coisa natural, muito usada, né? As empresas que produzem software, elas utilizam o Kanban
e algumas delas utilizam o Trello como eu utilizo também. Bom, eu comecei a usar uma ferramenta nesse sentido quando eu comecei a participar de uma instituição, um instituto chamado CT Smart, é um centro de tecnologia aqui da região de Niterói, e durante um tempo eu fui líder de inovação desse centro de tecnologia. Estamos inclusive nos aproximando do momento de assembleia e eu fui convidado a usar essa ferramenta. Eu já tinha ouvido falar de Kanban, já tinha visto, mas nada tinha me atraído ou feito com que eu usasse isso. Eu não tinha visto, aquilo não tinha me chamado de alguma maneira. E a partir do momento que eu comecei a usar nesse instituto, hoje a gente até já não usa mais, mas as possibilidades me foram abertas. E a partir daí agora tudo que eu faço, tudo que eu crio, tem lá no meu Kanban, tem lá no meu Trello, essa organização. Algumas coisas eu convido os meus coaches a inclusive participarem, alguns dos mentorados por mim ou das pessoas que participam de algum processo de consultoria com a EMECF, Educação Empreendedora, ou ainda aqueles meus coaches, né, os empresários que a gente tem esse processo de treinamento mental, tem acesso a alguns dos quadros que eu criei, eu divido com eles. Então, assim, sem dúvida, pessoal, Kanban ajuda muito, 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 muito no meu processo produtivo. Eu não sei se essa resposta faz sentido para você. Eu tentei trazer aqui um pouquinho dessa ferramenta, mas podemos conversar mais. Marca uma hora, vamos fazer uma sessão de coaching ou mesmo uma mentoria. Quem sabe eu posso te ajudar para usar ferramentas como essa. Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal.